Agora são 8 horas e 17 minutos, 8 e 17 desta sexta-feira, hoje é dia 26 de setembro de 2025, está no ar o nosso Café com Leite pela Inova Multi, com a parceria da Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores desde 1902. Também com a gente a cooperativa Piau, orgulho de sua origem. Temos a parceria no nosso Café com Leite também, da Petrópolis Boulangerie, do Grupo Padaria Petrópolis, presente na sua vida há 70 anos. Superlogrador, hoje, pessoal, sexta-feira, 10% de desconto para aposentados. Toda sexta-feira tem esse descontão aí no açougue, padaria, setor de hortifruti, mercearia do Superlogradouro, no final da rua Frederico Micaelsen, no bairro Logradouro. E também com a gente está, aqui no nosso Café com Leite, também a Magazine Luiza. Vem ser feliz, vem para o Magalu, tá certo? Hoje, entrevista por telefone, por conta disso a gente não está aparecendo no nosso vídeo, né? Não estamos mostrando toda a nossa beleza e principalmente a nossa simpatia no nosso vídeo, né? Eu e o Jonas Cardona Venturini, ele que é especialista aí na área de gestão de empresas, a parte contábil, professor universitário, na área de administração e contabilidade. Também sócio de várias empresas no Rio Grande do Sul e já no 7º ano com a gente aqui fazendo análise muito profunda e clara de questões de um espectro mais amplo. Por vezes também a gente aborda aqui a nível de região, né? Tá, inclusive com participações aí em momentos decisivos, como campanhas eleitorais em que ele participa dos nossos debates. Foi assim nas duas últimas eleições e depois as entrevistas aí com os eleitos, né? Mas agora a gente está abordando aí sobre esse tema que envolveu essa semana. Uma das polêmicas aí foi o encontro de 39 segundos com química, entre Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, lá na conferência anual da ONU. Jonas, bom dia. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Sóstenes, bom dia aos ouvintes da Inova. É sempre um prazer, uma satisfação estar com vocês nesse 7º ano aí de participação. Posso dizer, né, Sóstenes, que eu sou pré-pandemia, né? Não está errado eu usar esse termo, né? Dentro da Inova, no Café com Leite, eu sou pré-pandemia. Tu chegou antes que o vírus, tá? Mas ao contrário do que o vírus, ele só trouxe coisas ruins. E o Jonas traz luz para nossos questionamentos de um espectro mais amplo. Muito obrigado, é um prazer, uma satisfação estar com você sempre. Teve química, né, Sóstenes, nesses 7 anos aí, né? Não foram 30 e poucos segundos, foram 7 anos aí de química, dá para dizer, dependendo do contexto de hoje da nossa fala. Exato. Se 39 segundos na fala aí do Trump, me pareceu ironia naquele aspecto, 39 segundos, né? Porque 39 segundos é algo muito preciso, né? 39 segundos, né? Eu acho que foi esse número que ele tinha revelado até. Primeiro ele falou 2 minutos, coisa e tal, mas depois falou 39 segundos. Imagina então 7 anos, né, Jonas? Pois é, muita química. Vamos falar sobre isso então? Vamos falar sobre essa química. Que química é essa? Vamos lá. A gente sabe que as químicas, elas são... primeiro a gente aprende lá no ensino médio, né? Acho que também no ensino fundamental, nos anos finais, a disciplina de química. E tem a tabela periódica, né? Misturando alguns componentes dá algo positivo. Dependendo da mistura de outros elementos químicos, pode dar explosão. Mas vamos pegar 2 exemplos bem claros que você pode fazer em casa, que ele pode ser algo bom e ruim. Eu quero ver qual que é a tua análise. Se tu pegar, e os 2 são americanos, inclusive, Jonas, pega a Coca-Cola e coloca dentro dela aquela bala, não é o House, aquele outro, Mentos. Eu acho que o Mentos também é americano, se eu estou equivocado, né? Mentos é americano. É americano, né? Que lá dá uma explosão, mas não uma explosão que causa danos. Ela só expande o produto e as crianças usam para experimento, coisa e tal, não causa consequências ruins, né? Qual que é a reação química que tu depende dessa reunião, desse encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump,
depois de aplicação daqueles temas que a gente já abordou tão profundamente aí nas nossas conversas, da tarifação dos Estados Unidos ao Brasil, da questão que envolve a família Bolsonaro, mas que, na tua visão, não tem nada disso. A verdade é a aproximação do Brasil com a China, que o Trump não gosta. Por isso que é justamente essa oposição, vamos assim dizer, e essas tarifaços que ele tem feito ao Brasil. Que química é essa que tu analisou como um bom agente, como é que eu poderia dizer, que faz no teu laboratório de ensaio aí, Jonas? Agora eu tô cheio de metáfora essa sexta-feira aí. Perfeito. Sóstenes, apenas uma questão de ordem e de justiça, né? Eu acredito que o que foi falado na nossa última conversa, no mês de agosto, teve um reflexo positivo dado os últimos desdobramentos. Não foi pauta da nossa conversa justamente o que estava acontecendo nessa questão do tarifaço, e eu não salientei que o Trump queria, com o pano de fundo de todos os movimentos do tarifaço, do sobretarifaço, de não querer conversar com o Lula, era justamente por causa de uma aproximação maior com a China. Exato. Entre o Brasil? Exato. Foi, né? Eu acho que agora essa fala dele na ONU comprova. Mas, tirando o fato que a análise foi assertiva naquele contexto, eu queria pedir a tua permissão para a gente fazer um rápido resgate histórico com relação ao fato do Brasil abrir a Assembleia Geral Anual da ONU como sendo o primeiro país a falar. Importante. Sim, por favor, até uma provocação minha, porque tu disse foi em função de Oswaldo Aranha, e daí eu perguntei para ti, então me conta essa história aí, porque eu não estou lembrado, talvez eu não tenha conhecimento, sendo verdadeiro aqui, sobre esse fato que faz com que o Brasil todos os anos abra a Conferência Anual da ONU. Sóstenes, é um fato que até gera curiosidade e estranheza nos dias atuais, e eu vou fazer com que o nosso ouvinte entenda isso, tá? Bom, por que nós, brasileiros, Brasil, abre a Assembleia Geral da ONU, que ocorre todo o ano regularmente? Porque, Sóstenes, em 1947, o presidente da Assembleia da ONU era o embaixador do Brasil em Washington, um gaúcho de Alegrete, ou melhor, como eles dizem, do Alegrete, chamado Oswaldo Aranha, alguém que tinha sido ministro do Getúlio Vargas, e naquele contexto, Sóstenes, pós-Segunda Guerra, foi o embaixador e então presidente da Assembleia das Nações Unidas que conduziu o processo de criação do Estado de Israel. E aí, Sóstenes, existem diversas homenagens ao Oswaldo Aranha em Israel. Existem placas em Jerusalém, existe uma rua em Tel Aviv, capital de Israel, em homenagem ao Oswaldo Aranha, que foi quem encabeçou a criação do Estado de Israel. Por que eu falo que é curioso, né, Sóstenes? Porque o Brasil, desde 2012 agora, ou seja, 13 anos atrás, o Brasil já reconhece a necessidade de um Estado palestino. Exato. E essa pauta tem ganhado cada vez mais intensidade com França, Canadá, Inglaterra, países que reconheceram a necessidade da criação de um Estado palestino também. Então, o Brasil, mais uma vez agora, é protagonista, apesar de o primeiro-ministro, hoje em dia, a Constituição da ONU foi alterada e se chama primeiro-ministro da ONU, não é o presidente da Assembleia, como era o caso de Oswaldo Aranha. Então, o primeiro-ministro da ONU agora, que é o Antônio Guterres, o português, ele também já manifestou o apoio à criação do Estado independente e autônomo de Israel, da Palestina. Só que Israel é terminantemente contra agora, dizendo que se criará, como o Donald Trump dos Estados Unidos. Fiel apoiador do Estado de Israel e vice-versa, né? Exato. Porque Israel diz que, na verdade, não se criará um Estado palestino, se criará um Estado terrorista do Hamas. Então, Sóstenes, esse é o resgate histórico que eu queria fazer, até para o nosso ouvinte entender por que o Brasil abre. É uma deferência, especialmente
a Assembleia de 1947, ou seja, 2 anos pós-Segunda Guerra Mundial, no qual, nesta Assembleia de 47, cria-se formalmente o Estado de Israel. Bacana, show de bola. Boa introdução. De que forma isso dá para costurar também, Jonas, com o contexto atual em que vivemos, nesta situação em que essa semana está sendo debatido aí pelos órgãos de imprensa, pelos grupos políticos, essa, entre aspas, e eu vou usar entre aspas, a aproximação Brasil-Estados Unidos, e essa relação Brasil-Estados Unidos, né? A relação Brasil-China, nesse momento, né? Dentro daquela concepção que tu apresentaste antes, de que o que o Trump quer é justamente o Brasil longe do grupo da China, né? É isso que o Donald está, nesse caso aí, fazendo essa sobretaxação. O objetivo, a pano de fundo, seria isso. De que forma isso também, antes da gente especificamente falar sobre as falas do presidente dos Estados Unidos, né, e também do Brasil, nessa conferência aí da ONU, de alguma forma também isso prejudica, qual que é a tua visão? Porque o Brasil, assim como vários outros países, França e um grupo europeu, deu apoio formal à criação do Estado palestino. E o Donald Trump, mais uma vez endossando aí o argumento de Israel, foi veemente contra. Inclusive, foi uma das suas falas, foi justamente condenar essa decisão. Uhum. Bom, eu acho que é importante, Sóstenes, a gente dar um passo atrás para entender também a motivação do Trump de fazer um aceno, que na verdade não tem nada mais do que isso, né, Sóstenes, até o momento. Há uma perspectiva da criação, né, de uma reunião online na semana que vem entre os dois presidentes, Lula e Trump. Mas o que nós temos até o momento de concreto é um aceno, pontualmente, esse aceno, né, Sóstenes, cronometrado. Eu entendo que alguém ali da equipe do Trump deve ter cronometrado, porque ele foi muito preciso em 39 segundos, né, Sóstenes? É uma química meio de coelho, eu acho, essa, né? 39 segundos, né? E aí, o que acontece, Sóstenes? O Trump, ele está sofrendo muita pressão interna por parte do empresariado americano. Sóstenes, 40% do suco de laranja consumido no mundo é brasileiro. E aí o que acontece? Ele acabou baixando a tarifa do suco de laranja para 10% e não os 50%, mas mesmo assim, Sóstenes, antes não tinha. E agora está entrando 10% mais caro. O que acaba acontecendo? O consumidor americano, que é um ávido consumidor de suco de laranja, isso é enraizado na cultura americana, assim como é enraizado o bacon, assim como é enraizado o maple syrup, aquele xarope que eles colocam nas panquecas, assim como é enraizado o milho, né, Sóstenes? O milho talvez seja a commodity mais americana de todas, eles fazem até o etanol de milho, nós fazemos de cana. Há uma pressão muito forte com relação a calçado, com relação a componentes veiculares, com relação a alimentos, a carne. E do lado brasileiro, Sóstenes, é óbvio, né? Nós já tivemos empresas que fecharam, especialmente do setor de calçados e de móveis, tá? Móveis. Mas se a gente analisar, Sóstenes, a questão da carne, que o Brasil é o maior exportador do mundo de carne, o maior produtor e o maior exportador, simplesmente o Brasil se soma-se o segundo e o terceiro colocado em produção de carne, que aí a gente está falando de Estados Unidos e Índia, eles não chegam ao nível do Brasil, só para te ter uma ideia. De tão representativo que o Brasil é a nível mundial em termos de produção e exportação de carne. E isso só se reverte no mercado brasileiro. O consumidor brasileiro, ele esperava uma diminuição do preço da carne. A carne está com um aumento ao longo desse ano, desde janeiro até agora, com 35% de suba. Então, imagina só, a inflação oficial está em 5,6% e a carne está em 35% de suba. E isso aconteceu por quê, Sóstenes? Porque a carne é um produto extremamente visado no mundo. Rapidamente, as cadeias de fornecimento brasileira encontraram outros mercados para essa carne. Em especial, Sóstenes, que mercado? China. O mercado chinês, né? Mercado chinês, tá aí.
E como que fica Então, o Trump? E como que fica? Desculpa, eu vou fazer essa intervenção, não, mas por favor. como que fica o Trump nessa situação internamente? Como é que tu está analisando? Como tu bem disseste, ele tem a pressão interna, porque é simples tu impor uma sanção a outro país, mas tu tem que atender ao teu mercado, o teu cliente. O teu cliente é teu eleitor também, né? Uhum. Tem esse componente também aí, dessa decisão, então? É isso? Claro. E aí, só assim, as pessoas têm muito me perguntado, né? Apesar de eu não ser economista de formação, mas as pessoas me perguntam muito, tá, mas e o que está acontecendo com o câmbio? O que está acontecendo com o câmbio é simples, né, Sóstenes? O Trump, ele está efetivamente forçando a queda do dólar, agora ele está baixando a taxa de juros. Quando ele baixa a taxa de juros lá, o que acontece, Sóstenes? Mesmo os fatores internos da economia não contribuindo para isso. Mas quando ele força a diminuição da taxa básica de juros, o investidor americano ganha menos. Ao ganhar menos, ele busca mercados alternativos, especialmente países em desenvolvimento, para aplicar o seu dinheiro e para ganhar mais. Imagina só, a gente está falando em 15% de remuneração no título do Tesouro Direto do Brasil aqui, porque a nossa taxa básica de juros está em 15% e a taxa básica de juros é a que determina o valor que o governo paga no título da dívida pública que ele emite. Então, está entrando muito dólar no mercado. E, além disso, Sóstenes, ele está forçando a desvalorização do dólar. Ele sobre a tarifa de um lado, fica mais caro, mas ele força a desvalorização do dólar para o produto entrar mais barato. Então é um quebra-cabeça, Sóstenes, é um xadrez infindável o que está acontecendo em termos de comércio global, em termos de arranjo geopolítico nesse momento, né? Há uma desvalorização do dólar e aí, Sóstenes, a surpresa é zero, porque a China, todos nós, e já falamos nisso ao longo desses 7 anos nos nossos programas, a China historicamente, Sóstenes, força a desvalorização do yuan, historicamente ela força, para os produtos chineses entrarem ainda mais baratos, ainda mais competitivos nos países. Aqui no Brasil, a tarifa, por exemplo, quando tu importa um produto da China, ela somada chega a quase 100%, então tu importa um produto, quando tu nacionaliza ele, eu estou vendo aqui, por exemplo, um vaso, esse vaso veio da China, ele saiu da China e entrou no Brasil custando 3, ele vai custar no Brasil, aqui no mercado interno, com todas as taxas, 6. Então, a China faz o quê? Para deixar mais competitivo, sabendo que os países vão ter essa estratégia de tarifar muito quando nacionaliza para o seu mercado interno, ela força o valor da sua moeda. Então, tudo isso, Sóstenes, vem somando. E além do fato que o Trump está comprando uma briga global com relação aos países quererem usar outras moedas que não o dólar para o comércio internacional. Outro ponto que tem balançado a credibilidade do dólar, que é de 1777. Os Estados Unidos, desde a sua independência, teve uma única moeda, chamada dólar americano. É uma força, né? É uma solidez nesse aspecto. É uma solidez. O Brasil está indo mal e continuará indo mal. Eles só conseguirão se sair bem quando trabalharem conosco. Sem nós, eles fracassarão, assim como outros fracassaram. Qual foi o recado? O que tu depreende desta frase proferida por Donald Trump após ele ter falado que deu química com Luiz Inácio Lula da Silva no encontro que durou menos de 1 minuto, né? E que ele até disse que gostou do brasileiro, o líder brasileiro, não se referiu nominalmente, né? Mas o líder brasileiro que gosta, quando não gosta, ele não gosta, e quando ele gosta, ele só negocia com quem ele gosta. O que ele quis dizer, Jonas? Qual que é a tua interpretação desse momento todo, né? Além disso que tu já disseste, que é um aceno para o mercado, para o Brasil, mas também para o mercado interno. Mas o que dá para depreender tanto da manifestação dele em favor de uma aproximação com o Brasil, de uma conversa com o Brasil, mas também não deixar de ser sempre crítico, forte, e a sua interpretação dizendo que o Brasil está indo mal e sem os Estados Unidos o Brasil não é praticamente nada. Sóstenes, a gente volta mais uma vez, né, à análise que fizemos na última conversa no mês de agosto.
O que o Trump está querendo, Sóstenes? Ele está querendo que o Brasil pare efetivamente de ampliar o seu comércio e permitir a presença chinesa no nosso mercado. Vamos só analisar um ponto, Sóstenes. Nós perdemos a fábrica da Ford em Camaçari. A Ford tomou a decisão depois de 100 anos aqui dentro do mercado nacional com fábrica. E aí, o que aconteceu? A fábrica ficou vazia em Camaçari. Não passou-se 2 anos, Sóstenes, e nós já temos uma fábrica produzindo carros lá. Essa fábrica de que origem? É chinesa, com os carros da BYD. Então, para ter uma ideia, imagina o presidente americano tendo um olhar com relação a esses movimentos para o mercado brasileiro. A presença de chineses fazendo comércio e comprando empresas do agro, campos aqui no Brasil, para ter o controle desses alimentos indo para o mercado chinês. Então, todos esses movimentos aí, é óbvio que o Trump, via inteligência americana, via a embaixada americana no Brasil, ele é alimentado dessas informações. Possivelmente, a equipe dele diz, olha, presidente, os chineses estão com tudo lá, né? Isso só não precisa nem ir na 25 de março, né? Isso aí a gente consegue ver em outros lugares. Antigamente era um reduto ali na 25 de março e mais algum outro lugar que outro. Hoje não. Eu estive, Sóstenes, recentemente em Palmas, no Tocantins, e aí, para te teres uma ideia, eu voltei Palmas, Brasília de carro, são 900 quilômetros. E tinha na estrada entre Palmas, antes de chegar no estado de Goiás, tinha uma grande empresa, Sóstenes, do agro, um pavilhão muito, mas muito grande, uma estrutura muito grande mesmo. E os escritos em cima desse pavilhão, que eram letras enormes, eram letras em mandarim, ou seja, era uma empresa possivelmente chinesa, né? Então, só para ter uma ideia que cada vez mais a presença chinesa está aqui no nosso mercado. E o Trump, ele está, e importante, né? Não só no nosso mercado, né? Na América Latina como um todo. Então, é óbvio, o Brasil representa 60% do PIB da América Latina. Então, se ele tem que começar a comprar uma guerra, é aqui. Agora, por exemplo, a China, Sóstenes, tinha muita presença, até os governos da Kirchner, né, toda a parte ali dos governos da esquerda na Argentina, a China tinha muita presença. No final do Puerto Madeiro tem um prédio que eu acho que tem uns 30 andares, que é o Bank of China. E agora com o Milei, não. O Milei é muito próximo do Trump, né? Tanto que o Banco Mundial está sinalizando, via aporte americano, um empréstimo de 4 bilhões de dólares para a economia americana. Para a economia argentina, porque os números da Argentina, dado questões que ocorreram nas eleições agora intermediárias e comprovaram uma derrota muito grande do governo Milei, o mercado ficou meio assim com relação a uma possível continuidade do governo Milei nas eleições do ano que vem e, mais ainda, uma possível volta do peronismo, que é uma corrente da esquerda trabalhista dentro da Argentina. Então, Sóstenes, o Trump já se articulou para fazer com que o Banco Mundial faça um empréstimo de 4 bilhões de dólares para justamente ativar ainda mais a economia argentina. Essa aproximação muito forte, né, no sul-americano entre Brasil e Argentina tem sido muito clara, tanto que eu vi também uma reportagem ontem, a repórter perguntava se ele ia socorrer a Argentina, e ele até disse que a Argentina estava indo muito bem, algo nesse sentido aí, mas claro, tem esse componente de uma relação muito estreita. Qual que é o futuro, Brasil e Estados Unidos? Sóstenes, eu acho que agora as relações, até pela postura, pelo perfil, né? A gente pode falar o que quiser, eu sou um crítico do presidente Lula, a gente pode fazer várias análises com relação a muitos pontos da postura do presidente Lula, mas o presidente Lula, querendo ou não, é alguém aberto ao diálogo, isso é inegável. E quando ele deixou muito claro que só conversaria com o Trump, se o Trump quisesse conversar com ele, é óbvio que o Trump recebeu essa mensagem, né? Até porque foi uma fala pública. Ele disse que não procuraria o Trump, mas sim
o Trump lá esbravejando e tarifando o Brasil, eles esperariam um aceno positivo do Trump para conversar. E aí nós temos que concordar, né, Sóstenes, que o aceno veio. Né, a química aí dos 39 segundos veio, eu gostei do presidente, ele gostou de mim, aquela coisa toda, e marcaram agora então uma reunião para a semana que vem, possivelmente. Então ali vai ser um começo, né, Sóstenes? Nós temos dois mundos, né, diametricamente opostos em termos de ideologia, entre Trump e Lula, mas, Sóstenes, existem interesses nacionais para os dois países que eles naturalmente transcendem a qualquer pauta ideológica. Então, invariavelmente, os países vão ter que sentar e acordar, vão ter que negociar, né, Sóstenes? Vão ter que trazer para uma mesa de negociação. E aí eu entendo, Sóstenes, que vai funcionar meio, fazendo uma metáfora, já que tu começou com as metáforas, né? Eu entendo que vai ser meio aquele jogo batalha naval, lembra, Sóstenes? Que um abre o tabuleiro de um lado, o outro abre do outro, né? E aí vai ser assim, suco de laranja, tá em 10, não, isso aí não pode, tem que tirar. Bom, então tira. Madeira, isso aí tá em 50, não, mas aí não tem como. Alumínio, entendeu? O Trump vai levar em consideração os interesses dele no que se refere à proteção da indústria nacional dele. Lembrando, Sóstenes, que o maior produtor de suco de laranja que tinha nos Estados Unidos era na Flórida, e aí ali virou algo de entretenimento, né? A Disney, boa parte dos parques da Disney, ela hoje está em áreas que eram produtoras de laranja. E aí, por exemplo, o Trump bate muito na sobretarifa do alumínio, porque existe muita produção de alumínio no mercado americano, até porque é um mercado muito grande, e ele quer proteger a indústria nacional americana de alumínio. Então nós temos aí uma série de interesses que terão que ser levados para a mesa, debatidos, dialogados, para que se chegue, Sóstenes, numa situação melhor do que está hoje. Eu acredito que este aceno vai fazer com que nós cheguemos, melhor dizendo, numa situação melhor que está hoje, porque existe muita bravata, né, Sóstenes, obviamente, que isso aí, por parte, especialmente do Trump, é um modus operandi da maneira do Trump negociar essas bravatas. Ele mandou a porta-voz dizer que não descartava uma intervenção militar por causa do julgamento lá do Bolsonaro. Me parece muito distante uma possibilidade dessas, né, Sóstenes, que o Trump, por causa do julgamento do Bolsonaro, vai invadir o Brasil. Né? Mas tudo isso vai ter que ser colocado na mesa, né? Tudo no tabuleiro. Tudo para... Todo batalha naval, né? Tudo para a gente discutir aí num campo que deve ser discutido, né? No campo da diplomacia, né? Da democracia. Para fechar, Jonas, agradecendo a tua participação aqui, a gente pautou esse assunto, tantos outros aconteceram. Só uma pincelada final, quem sabe a gente amplia numa próxima, não quero atrasar para o teu compromisso. Tivemos aí a questão aí daquela emenda, a proposta de emenda à Constituição, que foi barrada aí no Senado, né? Que é o tal do... Morreu, né? Morreu, que alguns chamavam aí de justamente essa... PEC da blindagem. PEC da blindagem, exato. Alguns da bandidagem e assim por diante. Teve várias alcunhas, né, em relação a isso. E a própria questão da anistia, aí o texto da anistia, que agora está sendo discutido também, e na verdade até entrou um parlamentar que... não é nem neutra, na verdade é mais da ala governista, né, nesse aspecto. Para fechar, qual que é a análise que tu faz aí sobre essa questão? Avança, não avança? Anistia, essa PEC da blindagem está morta? Como é que fica? Até por conta de consequência aí dessa situação agora, dessa aproximação do Trump com Lula. Olha, eu acho que anda, Sóstenes, tá? Mas eu acho que aí nós vamos ter uma situação... Minha leitura, eu acredito que eu posso errar na análise, mas a minha leitura do momento agora é que nós teremos uma PEC morna da anistia, tá? A escolha do deputado Paulinho da Força já demonstra um deputado mais vinculado à esquerda. Ele já manifestou, né, Sóstenes, isso aí é público, que ele não pautará anistia total. Então, por que eu estou sinalizando uma PEC morna, Sóstenes? Porque ele não vai dar os 27 anos, no caso do Bolsonaro, eles vão dar uma diminuída na pena, isso é fato. Então, alguma coisa, né, meio de caminho, talvez até um pouco menos.
e, consequentemente, para os demais, alguma coisa na mesma linha, tá? Talvez eles salvem o Cid, né, o coronel Mauro Cid, por causa que ele pegou só 2 anos por delação premiada. A notícia de hoje de manhã cedo, Sóstenes, é que o STF está preocupado, notícia de hoje cedo, preocupado com a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, não pelo câncer que foi diagnosticado agora, ele foi diagnosticado com câncer de pele, mas sim em detrimento das questões ainda da facada que tomou lá na campanha de 19. Então, o que acontece, Sóstenes? Eles estão sugerindo a manutenção da prisão domiciliar. Eu acho que a PEC vem para corroborar essa decisão, né, momentânea agora do STF de reverter a pena num presídio que não é um presídio tradicional, né? Só seria algo como foi com o ex-presidente e agora presidente Lula, na ocasião ex-presidente, no qual ficou num palácio da Polícia Federal, e a partir disso, então, ter um abrandamento da pena nessa linha. Mas eu já está claro, né, só assim, dito por ele, que não se espere anistia total, como é pregado pelo governador de São Paulo, Tarcísio, como é pregado por boa parte dos deputados federais, especialmente os deputados do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o PL, que pregam uma anistia total, tanto para os condenados pelo STF agora no processo, bem como aos participantes lá que estão presos ou que estão respondendo processos no dia 8 de janeiro lá. Exato. Até a anistia plena, né, geral, ela seria até injusta para aqueles que ficaram presos tanto tempo, né? Enquanto supostos líderes, vamos assim dizer, os bastiões aí dessa suposta trama golpista não pegariam grande tipo de punição. Mas isso que tu aventou como possibilidade, talvez se torne real, até pela questão mesmo, que aí a gente vai até pelo caráter que a gente não abordou aqui hoje, falamos antes sobre o Lelo, né? Um caráter jurídico-político, né? O STF não vai querer também, não vai querer agora também colocar numa situação em que o Brasil e os Estados Unidos estão um pouquinho destensionando a sua relação e depois de todas as medidas também tomadas pelo presidente dos Estados Unidos contra os Supremos, contra os ministros do Supremo, sobretudo o Alexandre de Moraes, agora a sua esposa também, e outros que foram atingidos também com a lei Magnitsky, né? Não vai querer tensionar novamente essa relação. Então talvez seja o caminho até para a tal pacificação. A ala mais radical, e me corrija se estiver equivocado, do bolsonarismo, vamos assim dizer, vai, digamos assim, não vai satisfazer, mas não vai deixá-los ouriçados, não vai deixar indignados como se fosse uma prisão comum, mandar o Jair Bolsonaro para uma cela, ainda que a gente saiba que essa cela não é tão desconfortável quanto aquela que o cidadão comum enfrenta, né, numa prisão. Foi atrás das grades que o Lula conheceu a Janja, e vai ser em casa que o Bolsonaro vai tomar uma canja aí da Michele. Hoje eu tô na metáfora, né? Tá metafórico hoje, só. E eu acho que é importante a gente destacar um ponto. Eu tô querendo melancia quente hoje, louco pra fazer maldade pra alguém. Não fazer mal pra alguém, né? Capaz. Fazer mal pra alguém. Mas não pode ser aquela química de 39 segundos. Não. E eu já disse, a química é de coelho, né? Não, essa de coelho não cabe pra mim hoje, não. Essa química de coelho não dá. Essa não dá, essa esquece. Essa é só pro Trump. Essa aí é pra quem tá na casa dos 80, porque o Lula disse, eu e o Trump, nós estamos na casa dos 80. Essa é pra quem tá na casa dos 80. Mas assim, Sóstenes, o que eu acho que é importante a gente frisar aqui, tá? Independentemente da anistia, o que acontece, Sóstenes? O nosso ouvinte, ele não pode perder de vista que são 2 processos. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já perdeu os direitos eleitorais em outro processo no STE. O que está sendo julgado aqui é uma questão criminal que o STF elencou com relação ao atentado ao Estado Democrático de Direito, às instituições democráticas. E o que está sendo trabalhado na anistia é com relação a este processo. E existe um outro caminho com relação a essa questão da inegibilidade do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então,
A ala mais radical, mais de extrema direita, mais libertária, ela não pode esquecer que nós temos que separar as coisas, porque são dois processos independentes, Sóstenes. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, ele já havia perdido, eu não me lembro agora, mas por, 15, 16 anos, os seus direitos políticos, né? Então, é importante, essa PEC, Sóstenes, ela não é da anistia, ela não é ampla, total e restrita. Ela terá que levar em consideração que estamos falando deste lado aqui, que foi julgado agora recentemente no STF, e não aquele do STF. Exato. Tá, mas essa anistia, desculpa agora eu voltar, essa anistia ampla e restrita e aí tu está esclarecendo, né, para muitos o entendimento é de que o Bolsonaro seria candidato legítimo e legal na próxima eleição. É isso que tu está citando, né? Não, isso não. Não é. Isso não é impossível de acontecer, teoricamente, porque é outro processo. É outro processo, é outro órgão julgador, né, Sóstenes? É importante a gente mencionar. Nós temos duas justiças no Brasil que andam em paralelo à justiça tradicional. Existe uma justiça trabalhista, que é autônoma, que tem um órgão, uma terceira instância própria, que é o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e existe uma justiça que anda à parte, autônoma, que se chama TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Eu participei de um projeto, Sóstenes, em 2010 e 2011, que era a discussão da criação de uma justiça tributária, no qual nós teríamos, então, um outro TST, que seria um Tribunal Superior Tributário, que daria, então, ênfase para as questões tributárias tão somente, uma justiça à parte autônoma. Não é, né, o que aconteceu, nós não temos isso, ainda está dentro da justiça, digamos assim, total, mas nós temos essas duas justiças que são autônomas, Sóstenes. Perfeito, então. O que não falta é justiça. Então, que não se pratique injustiça. Jonas, obrigado aí para ser justo contigo. Já estou te segurando muito mais o tempo que nós tínhamos combinado. Obrigado pela tua participação. E nos encontramos aí no mês que vem aí. Se Deus quiser, e é sempre uma satisfação, só eu não vejo o tempo passar. Agora eu vou ter que correr aqui para chegar na minha reunião. Mas é um prazer, uma alegria estar sempre de maneira tão leve, tão propositiva, tão sintonizado contigo, com a equipe e especialmente com os nossos ouvintes. E eu sou muito grato, muito feliz pela nossa parceria ao longo desses anos, essa química que foi criada e conta sempre comigo, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Corra, não que nem um coelho, que nem uma lebre, que é da mesma família, mas vai bem mais rápido. Obrigado, Jonas. Um abraço. Forte abraço. Tchau, tchau. Pessoal, hoje cheio de metáforas, nós no nosso Café com Leite aqui, Jonas Cardona Venturini, né, já se despediu, mas sempre nessa abordagem bastante lúcida, profunda, que a gente faz uma vez por mês de assuntos de um espectro amplo, mas com pessoas aqui da nossa comunidade. Jonas tem sua casa em Porto Alegre, a outra em Gramado, e também vive no mundo aí dos negócios, viajando, vai estar no Chile no mês que vem, final do mês que vem, provavelmente vamos fazer de lá a nossa abordagem. E em novembro, dias 7 e 8, a gente vai estar no evento Festures, em Gramado, e lá faremos presencialmente, né, com abordagem mais do viés turístico, regional, dos grandes potenciais turísticos. Jonas estará com a gente no nosso projeto, então, junto com o projeto Super Mulheres na Liderança, né, de Gramado, né, lá no Festures, tá certo, pessoal? Tá, inclusive aí, né, quem quiser estar com a gente lá em Gramado, né, é o momento de a gente mostrar aí potenciais projetos turísticos aqui na Petrópolis para o mundo, né? Lá é o maior evento de turismo da América Latina. São 14 mil agentes de turismo, operadores de turismo, agentes de viagens que estarão em Gramado, e Nova Petrópolis pode ter essa possibilidade de estar com a gente e a gente dar visibilidade a esses projetos que acontecem aqui no nosso nas nossas cercanias aqui, tá certo, pessoal? A todos um bom final de semana. Segunda-feira que vem a gente está de volta ao vivo aqui no nosso Café com Leite, com a parceria da Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos. O Grupo Padaria Petrópolis. Também com a Magazine Luiza, vem para o Magalu, vem ser feliz. E
ainda com a parceria também do Superlogrador. Lembrando, hoje, sexta-feira, hoje é dia do aposentado no Superlogrador, 10% de desconto. Até mais, bom final de semana, pessoal. A Inova comemora seus 16